Já estou com o Danilo Moliterno de volta, porque trouxemos aqui vários aspectos com relação ao caso Master, Danilo, e um deles que a gente não pode ignorar é, claro, a questão financeira. A informação que temos é que o Fundo Garantidor de Crédito terá um aporte extra de 32 bilhões e meio de reais no dia 25 de março. Portanto, os bancos, nesse momento, também se mobilizando diante do rombo. Qual que é o tamanho do rombo que temos no Fundo Garantidor de Crédito, hein? Que está sendo acionado justamente por conta aqui, ó, do caso Master. Cerca de 52 bilhões de reais, esse é o rombo total. Só para a gente entender, Daniel Vorcaro deixou as suas instituições financeiras de maneira insolvente. Então, a gente foi necessário que esse colchão que existe no sistema financeiro, que é o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, tirasse dinheiro do fundo e desse de maneira a suprir, a preencher esse rombo deixado por Daniel Vorcaro e pagar as pessoas que tinham investimento nessas instituições financeiras. A gente teve, somando as 8 instituições financeiras que foram liquidadas de Daniel Vorcaro, ligadas ao Banco Master, 52 bilhões de reais em um rombo. Aí, é claro, o dinheiro sai desse fundo, é necessário que esse fundo tenha uma recomposição de maneira com que o sistema financeiro não fique vulnerável. E aí a gente traz uma arte para a gente falar sobre cada um desses números no que diz respeito a essa recomposição. Então vamos lá, como mencionei, quando a gente soma as 8 instituições financeiras, a gente tem cerca de 52 bilhões de reais. O centro do Banco Master, ele sozinho, é cerca de 40,6 bilhões de reais. E esse valor, o centro do Banco Master, já começou a ser pago. A gente teve dos 40,6 bilhões de reais, 38,4 bilhões de reais já pago aos investidores. Aquela pessoa que tinha um CDB do Banco Master e precisava receber o dinheiro de volta, ela já começou a receber. Cerca de 94% do valor, 38,4 bilhões, já foi pago. A gente tem somente 2 instituições ligadas a Daniel Vorcaro que ainda não começaram a ser recompostas, não começaram a ter os valores redirecionados àquelas pessoas que tinham investimentos. A gente está falando do Will Bank, que é aquele braço financeiro do Banco Master, cerca de 6,3 bilhões de reais em recomposição que ainda vai acontecer, e do Banco Pleno, que a gente falou mais recentemente, essa é a liquidação mais recente, que é aquela instituição que era de um ex-sócio de Daniel Vorcaro, o Guga Lima, que ele saiu da sociedade com o Banco Master e levou um pedaço com ele, que era esse Banco Pleno. Então esses 4,9 bilhões de reais também não começaram a ser pagos ainda. Esses valores, na sequência, serão pagos. Então já tivemos este valor retirado do fundo, que é esse colchão do sistema financeiro. Repito, é necessário para que a gente tenha o sistema financeiro protegido, que a gente tenha a recomposição desse valor. E aí, o que os bancos acordaram? Os bancos que fazem, Carol, mensalmente um depósito nesse fundo. Os depósitos que são feitos, eles acontecem da seguinte maneira. Mensalmente, os bancos eles precisam depositar 0,01% dos depósitos elegíveis. O que isso significa? Se no banco há depositado 100 milhões de reais em depósitos que são elegíveis, ou seja, que precisam ser recompostos pelo FGC, todo mês o banco precisa ir lá no FGC e depositar 1 milhão de reais. Então, agora o que acontece? Qual foi o acordo? Os bancos terão de antecipar essas parcelas mensais. Eles vão antecipar 60 parcelas. De uma vez só vão fazer esse pagamento. Então, se era de 1 milhão de reais o depósito mensal, eles de uma vez vão jogar 60 milhões de reais no FGC, no Fundo Garantidor de Créditos. Para além disso, vão pagar uma espécie de alíquota extraordinária que ainda vai ser definida. Quando a gente soma essa contribuição que vai acontecer ao FGC de maneira a realizar essa recomposição, a gente tem esse valor de 32,5 bilhões de reais. Então, os bancos vão depositar de uma vez só no fundo esse valor de maneira a fazer com que ele fique saudável. E aí, qual que é a contrapartida? Porque o Banco Central também fez ali acenos aos bancos de maneira a permitir que eles fizessem esses depósitos. Basicamente, o Banco Central vai permitir com que os bancos utilizem seu compulsório, que é aquele dinheiro que necessariamente os bancos precisam deixar guardados de maneira a assegurar a proteção do sistema financeiro. Eles vão poder usar parte desse dinheiro para depositar no FGC. Então, o Banco Central faz esse aceno de maneira a permitir com que isso aconteça. E vale destacar, Fundo Garantidor de Crédito só cobre até um determinado valor. Tem um teto, viu, para esse pagamento, 250 mil reais que foram investidos aí por depositante, por investidor. Tinha até uma discussão que foi levada ao Congresso sobre a possibilidade de você ampliar esse valor para 1 milhão de reais. E aí vale destacar aquela mensagem que tivemos acesso, na qual Daniel Vorcaro comemora essa possibilidade que não avançou.
lá no Congresso Nacional. E, inclusive, Carol, eu conversei ontem com o Plínio Valério, que foi o relator da PEC da autonomia financeira, que recebeu essa emenda que foi apresentada pelo senador Ciro Nogueira, e o que ele me disse é que essa emenda foi rejeitada de pronto por ele, porque era uma emenda que não tinha nada a ver com aquele texto, seria uma espécie de um jabuti. Então, a gente teve essa emenda que fazia essa alteração sendo prontamente negada pelo relator. E quando foi trazido esse tema, motivo de comemoração do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que está preso. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Danilo, vamos falar mais sobre economia em instantes. Combinado.